E aí, pessoal, tudo certo? Vamos agora tentar responder aquelas questõezinhas que eu deixei para vocês? Ó, primeira questão foi a seguinte: a respeito dos conceitos de movimento, repouso, trajetória e referencial, isso vocês já viram mais do que tudo na vida, marque a alternativa correta. A. A trajetória é o caminho feito por um corpo independentemente do referencial adotado. Opa! Você precisa de um referencial para fazer a trajetória. Lembra daquela imagenzinha que eu mostrei lá na nossa aula? Então, independentemente não, precisa de um referencial. Essa está errada. O referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas, certo? O Sol é considerado um referencial privilegiado porque é o corpo mais massivo do sistema solar. Nada a ver. Eu disse a vocês que o referencial pode ser qualquer coisa. Não é só porque o tamanho dele é um privilégio. Não, nada a ver. Isso não tem nada a ver. Eu nunca comentei nada sobre um referencial privilegiado. Eu apenas disse que o referencial pode ser qualquer coisa. Eu não disse que algum deles era um privilégio de ser. Não, tá errado. A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação a um referencial adotado. Ué, vamos ver porque o que o último está errado. Movimento e repouso são conceitos relativos. Isso aqui está correto. Pois dependem da trajetória. Eita, aqui já matou a questão. Movimento e repouso não depende de uma trajetória, depende de um referencial. Tá lembrado que eu disse? Para você saber se está em movimento ou em repouso, você precisa saber em relação a quê? E não em relação a que trajetória. Certo? Então a resposta dessa, letra C de cachorro doido. Segunda questão, da UEPB. Um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento. Então a gente vai ter que marcar a questão que trata sobre movimento. Então bora lá. Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas. Mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Opa! Eu estou me distanciando da Terra? Eu estou lá na sala de aula sentado. Eu estou me distanciando da Terra? Não, essa está errada. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. Movimento não está tratando de velocidade aqui, não. Questão de movimento é aquela questão de referencial, distanciar, se está parado. Não tem nada a ver com velocidade, não, viu? O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Falsa. Se você adotar a Lua como referencial, a Lua vai observar que o Sol ele se distancia e se aproxima em diferentes momentos do dia. Então, isso aqui está errado. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Tratou sobre algo que a gente nunca falou. Repouso absoluto, isso é um sonho. Nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Falso. Aqui no início ele já diz, ó. Pedro está em repouso em relação aos demais colegas. Então a gente está em repouso em relação a algo. Essa história de nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial é errado. Letra E. Mesmo para mim, professor lindo, maravilhoso, aqui com a minha blusinha vermelha de sanduíche, que não paro de andar, parece eu mesmo em sala,
Seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso? Sim, se tem um referencial ao qual eu estou em repouso é a minha blusa. Porque eu não estou me distanciando de minha blusa. Eu não estou tirando ela e colocando enquanto eu estou dando aula. Então, a mais correta é a letra E de elefante. Terceira questão. Um carro parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Beleza. Determine o deslocamento do carro. Deslocamento é essa fórmula, né? Ó. Final menos inicial. Então vamos descobrir isso aqui. Qual é a posição final aqui? Ou seja, ele parou o movimento aonde? Ele foi até o quilômetro 90. Então bota o 90 lá. Bote o menos da fórmula. Posição inicial, ele saiu de onde? Do quilômetro 12. Então, ó, 90 menos 12, você encontra 78 quilômetros. Por favor, não esqueçam de colocar quilômetros. Ah, professor, como é que eu sei que é quilômetros? Ele disse aqui, ó. Quilômetro 12, quilômetro 90. Se ele falasse metro 12, metro 90, você só colocaria o M. Mas ele diz quilômetro 12, quilômetro 90. Então o deslocamento dele foi 78 quilômetros. Por favor, não esqueçam de colocar o quilômetros. Não esqueçam. Espero que tenha entendido o recado, amo vocês. Quarta questão. Um carro percorre uma rodovia, passando pelo quilômetro 20 às 9 horas e pelo quilômetro 45 às 10 horas e 25 minutos. Determine letra A de Elefoa. Elefoa tem o A no final, né? O deslocamento do carro, certo? Deslocamento do carro é essa fórmula linda, maravilhosa. Observe, essa questão eu coloquei por quê? Porque ele trabalha com posições e trabalha com tempo. Você só vai se preocupar quando ele fala de deslocamento do carro, você só vai se preocupar com posição, ou seja, de onde ele saiu e onde ele chegou. Você não vai se preocupar com mais nada além disso. Ó, observe, posição final menos posição inicial. Posição final aqui, posição inicial aqui. 45 menos 20. Então ele se deslocou por 25 quilômetros. Então, ó, deslocamento é só você observar posições, de onde ele saiu e onde ele chegou. Intervalo de tempo, você só vai ver a questão do horário. Nada mais do que isso. Ou seja, ele saiu de que horas? 9 horas. Ele chegou de que horas? 10 horas e 25 minutos. Se eu saio de um lugar de 9 horas e chego em outro lugar às 10 horas e 25 minutos, o meu intervalo de tempo foi de 1 hora e 25. Não é isso? É só o tempo que eu estava andando, me deslocando. Nada mais do que isso. É um intervalo de tempo. Aí vocês podem se perguntar, mas professor, eu coloquei a resposta correta e o Google disse que estava errado. É porque o Google ele tem uma coisinha de a resposta tem que estar igual a que eu coloquei, mas não se preocupe, se você colocou lá 25 quilômetros em 1 hora e 25, letra A, 25 e B, 1 hora e 25, eu aceito, viu? Eu vou analisar a resposta de vocês, não vou apenas puxar o relatório e o Google dizer qual é que está errado ou não. Não se preocupem. Próxima, ó. Um móvel parte do ponto A sobre uma trajetória e vai até a posição B, ou seja, ele estava aqui e foi até a posição B. E em seguida ele retorna para C, ou seja, ele estava aqui, deu uma primeira parada aqui, depois que ele fez essa parada, ele retornou e parou aqui.
Observe a figura e responda o que se pede. Letra A. Qual a distância percorrida de A até C? Ó, distância percorrida, você vai ter que considerar o todo. Lembra lá daquela imagenzinha que eu mostrei para vocês? Distância percorrida, você considera o todo. Então, como seria esse todo? Você vai ter que fazer um cálculo de A até a primeira parada, saber quanto ele andou e depois da parada até o final e saber quanto ele andou. Vamos lá. Primeiro movimento eu vou considerar que ele saiu de A e foi até B. É o primeiro movimento dele. Ó, nesse primeiro movimento de A até B, a posição final é o quê? 80. E a posição inicial, menos 20. Cuidado! Esse menos é da fórmula e esse menos é do número, para você não errar. Quando você tem dois menos assim, você faz o joguinho de sinal para ele ficar mais. Então não errem isso. 80 mais 20, 100 km, ou seja, de A até B, ele andou 100 km. Agora eu vou de onde? De B até C. Então, ó, vou chamar de segundo movimento. De B até C. Posição final, 40. Posição inicial, 80. Observe, eu só utilizei o menos da fórmula porque 80 está positivo. Então, eu não preciso fazer esse joguinho de sinal. Deslocamento daqui deu menos 40. Agora analisa, eu quero distância percorrida. Distância percorrida é a distância total, o tanto que ele andou. Eu não posso utilizar número negativo no cálculo de distância. Por isso, eu vou utilizar o 100, que já está positivo, e vou utilizar a parte positiva desse número aqui, ó. Então, minha distância total foi 140 km, foi o tanto que eu andei. Eu fui e eu voltei. Ainda usando a imagem da questão anterior, eu trouxe a imagem para cá. Qual foi o deslocamento de A até C? Opa! Deslocamento. Deslocamento, eu disse a vocês que eu só me preocupo com posição final e posição inicial. Eu não vou me preocupar com mais nada além disso. Lembra na imagenzinha? Distância percorrida é diferente de deslocamento? Pronto. Ó. Minha posição final foi no ponto C. O ponto C é o quê? 40. Minha posição inicial foi no ponto A. Ponto A é o quê? Menos 20. Ó. Lembra? Menos da fórmula, menos do número. Menos com menos dá mais. 40 mais 20, 60 quilômetros. Tá aqui os quilômetros. 60 quilômetros. E essa outra questão aqui, ainda sobre a imagem, qual foi o deslocamento do ponto B para o ponto C? Ó, B para C, observe, ele voltou, não foi? Então, se ele fez um movimento retrógrado, quer dizer que o resultado vai ser negativo. Vamos analisar. Posição final é 40. Posição no final é em que ponto? Ponto C, ó. Posição inicial é onde agora? Em ponto B. Então, 40 menos 80, resultado menos 40. Então, deslocamento ele admite número negativo, porque, lembrando, esse negativo é apenas para dizer que ele está retornando na pista. Ele andou 40 quilômetros, mas ele estava voltando. Certo? Qualquer dúvida, tem o Classroom. Vou tentar estar tirando as dúvidas de vocês. Sempre que eu estiver olhando, qualquer coisa, mandem no Instagram, mandem em particular no Classroom que eu vou estar respondendo, viu? Então, até a próxima.